Boa noite, irmãos. Estamos iniciando mais um culto de oração e estudo bíblico. Hoje, 29/4/2020. Vamos abrir nossas Bíblias para Efésios capítulo 3, verso de 14 ao 21. Hoje vamos falar sobre a oração intercessória de Paulo pelos crentes da igreja em Éfeso. O versículo 14 e 15 introduz esta oração, que diz: por esta razão me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar meditando em Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos conduza nesse momento para entender essas verdades e que assim possamos, após aprender, praticar em nossas vidas para a Tua honra e glória. Te agradeço e peço assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, antes de entender o que está no trecho, vamos entender antes algumas questões extras sobre o assunto. A primeira questão que nós temos é: o que é uma oração intercessória? É a ação de orar por outras pessoas. Quem praticou a oração intercessória? No Antigo Testamento nós temos alguns, como Abraão, Moisés, Davi, Samuel, Ezequias, Elias, Jeremias, Ezequiel, Daniel. No Novo Testamento nós temos Jesus Cristo, o intercessor supremo. Jesus ele acabou com a distância que existia entre nós e Deus quando morreu na cruz. Ele foi o mais importante mediador ou intercessor que já existiu. Crendo em Jesus Cristo e crendo no que ele fez, hoje nós podemos interceder por outras pessoas. Por quem devemos praticar a oração intercessória? Por quem devemos interceder? A Bíblia também mostra. Em 1 Timóteo 1 e 2, ou seja, 2, 1 e 2, diz que devemos interceder pelos homens e por todas as pessoas que estão sobre autoridades. Em geral, por todas as autoridades. Pelos pastores, lá em Filipenses 1:19, pela igreja, pelos nossos amigos, pelos que não são salvos, pelos doentes, pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos abandonam. Então devemos interceder por todas essas pessoas. E devemos interceder até pelos nossos irmãos em Cristo, que é a ênfase que dá em nosso trecho. Temos que compreender mais uma questão que aparece em nosso trecho. Paulo diz que se colocava de joelhos e orava ou intercedia em favor da igreja em Éfeso. Qual o significado de orar ajoelhados nos dias de Paulo? Então, ajoelhar-se para a oração, embora se tenha tornado uma atitude cristã comum em nossos dias, na época de Paulo era uma profunda emoção ou fervor, porque o judeu ele tinha costume de orar em pé. Quando ele se ajoelhava, então ele estava nessa postura, de emoção e fervor em favor daquele povo. Também era uma atitude de humildade diante de Deus, como Paulo se coloca diante do Senhor. Agora, em nosso trecho, vamos aprender o que Paulo queria que nós guardássemos em nossas mentes sobre a oração intercessória. Para isso, vamos usar a seguinte tese: que Paulo pediu em sua oração intercessória? Nós temos aí o versículo 16, que diz assim:
para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, Paulo, ele pede em sua oração para que o Senhor fortaleça os irmãos espiritualmente. Então, nós precisamos ser fortalecidos espiritualmente a cada dia das nossas vidas. E esta força que precisamos é espiritual. E ela deve ser buscada no Senhor. Paulo, quando ele falou lá no capítulo 6 de Efésios, sobre a armadura de Deus, no verso 10 ele iniciou dizendo que devemos fortalecer na força e no poder do Senhor. Ele, falando da sua própria vida, ele disse que ele podia todas as coisas porque o Senhor lhe fortalecia. Isto é Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós estamos fracos como cristãos, nós ficamos desanimados, então precisamos todos os dias buscar força no Senhor. Então o desejo do apóstolo Paulo aí era que os irmãos na igreja de Éfeso, e claro, nós também, todos os seus ouvintes, é que nós sejamos fortalecidos com o poder do Senhor. Outro pedido que ele faz está no verso 17, na primeira parte. Na realidade, no verso 17, nós temos dois pedidos, que diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então aqui Paulo ora para que Cristo viva nos corações dos irmãos. Mas claro, nós sabemos que Cristo ele passa a habitar no coração dos irmãos, que ele usa o termo habite na nossa versão atualizada. Então Cristo habita no coração do irmão a partir do momento que a pessoa crê no Senhor Jesus. Ele já passa a habitar em nossas vidas. Então o termo melhor traduzido aqui é viver. Então Cristo precisa viver em nossas vidas. Nós precisamos em cada dia estar deixando Cristo conduzir as nossas vidas. Em tudo que nós realmente vamos tomar como decisão, Cristo deve ser aquele que deve ser honrado em primeiro lugar. Então a ideia aí é esta, que Cristo viva em nossos corações, realmente que Ele habite em nossas casas, como lá em Apocalipse 3:15. Então Cristo deve habitar em nossas casas, Ele deve comandar as nossas atitudes, as nossas vidas, no sentido geral. Paulo também ainda no verso 17, na parte B, ele faz o outro pedido, para que os irmãos sejam enraizados e alicerçados em amor. Então a árvore, ela se põe em pé por causa das raízes, e o edifício fica em pé pelo seu firme fundamento. Então aqui nós observamos que Paulo, ele chama nossa atenção para nós criarmos raízes profundas e um alicerce firme. Qual é o alicerce do cristão? Qual é a raiz do cristão que o mantém em pé? É Cristo. Cristo é nosso alicerce. Mas Paulo ele usa interessante aqui o amor a Cristo, né? Ele coloca essa ideia, do amor a Cristo. O amor a Cristo, ele vai ser, como ele diz lá nos Colossenses, ele diz que vai ser o vínculo da paz, né? Então ele vai ser o alicerce das nossas vidas, deve ser. Então devemos cada dia estar nos aprofundando em nosso viver com Cristo, alicerçando as nossas vidas no conhecimento e na prática dos ensinamentos de Cristo. O
O outro pedido que Paulo faz na sua oração é para que os irmãos possam compreender o amor de Cristo em toda a largura, comprimento, altura e profundidade. Versículo 18 e 19 diz: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Então é interessante a gente observar aqui como Paulo usa a ideia do amor ser realmente conhecido, compreendido por todos nós. O amor de Cristo, ele é incomparável. Quando nós pensamos nesse amor que foi capaz de entregar a vida por nós. Quando João falou sobre amor em 3,16, tão conhecido nosso, ele disse que o amor de Cristo é inexplicável, porque Deus nos amou de tal maneira. Nós cantamos o hino 377 do cantor cristão, não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Então, um amor que nós não compreendemos, ele nos amou de uma forma inexplicável, incomparável. Mas qual o significado da dimensão do amor de Deus? Nós podemos explicar esse versículo na figura da cruz, lembrando da largura do amor de Deus. Então, a largura da cruz nos ensina que o amor de Deus atinge todas as pessoas, né? Isso está na ordem da grande comissão, de pregar o evangelho a toda criatura. O amor de Deus, ele é explicado na forma de cumprimento da cruz, nos ensina que o amor de Deus, ele atinge todos os tempos. Deus nos amou e nos escolheu para a salvação desde antes da fundação do mundo. Lá em Efésios 1,4 fala sobre isso. O amor de Deus na altura da cruz, nós explicamos da seguinte forma: vai até o céu e traz o Filho amado de Deus, esvaziado de sua majestade até nós. Filipenses 2, de 5-8, fala sobre essas verdades e, claro, lendo os evangelhos nós vamos entender melhor. O amor de Deus é explicado na profundidade da cruz. Nós entendemos assim, que nós podemos ver o sofrimento do Filho de Deus por nós, de realmente vir ao mundo, morrer em nosso lugar, tirar nós do pecado, nós que cremos, né, e nos dar a vida eterna. Então essa é uma forma de explicar, aí, de compreender a largura, o comprimento e a altura, a profundidade do amor de Cristo por nós. Que possamos nós, assim, estar glorificando ao nosso Deus. Como Paulo termina, ele faz a conclusão nos versículos 20 e 21, dizendo assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém? Então, aqui Paulo, ele finaliza confirmando que Deus, ele responde nossas orações de uma forma especial. Ele responde dando mais do que nós pedimos ou pensamos. E ele define Deus aqui como sendo aquele que tem todo o poder. Ele fala que Deus merece toda a glória em nossas gerações e nas gerações futuras. Que possamos nós aproveitar nesses tempos difíceis, né, de estar lembrando de nossos irmãos, praticando a oração intercessória, não só pelos irmãos, mas por todas as pessoas, como eu falei na introdução,
pelas autoridades seculares, religiosas, pela igreja, pelos nossos amigos, pelos não salvos, pelos doentes, pelos inimigos e por aqueles que nos perseguem e por aqueles que até nos abandonam, aqueles que deixam a fé. Devemos estar intercedendo por todas as pessoas, que possamos praticar em nossas vidas essas verdades.